Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula de enfermagem do trabalho, dando continuidade à NR32 que a gente viu na aula passada. Como de costume, eu vou deixar o conteúdo da aula e uma atividade para o final da aula, tá bom? A gente está na reta final, uma das próximas aulas já é a avaliação final. Espero que tenham entendido direitinho. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar a tela para a gente continuar a nossa aula sobre a NR32 e ver mais algumas coisas do que a legislação prevê, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos lá. A NR32, que a gente já viu alguns pontos, né, na aula passada, tem intersecção com outras NRs, né? E aí a gente vai estar vendo mais algumas áreas do ambiente de saúde a qual ela está inserida, né? E um dos itens fala, né, dos procedimentos a serem adotados em caso de acidentes ambientais. Tem que ter um manual disponível, né, de fácil acesso, tanto para o trabalhador quanto para a fiscalização, para saber o que tem que ser feito, né? Nas áreas de armazenamento, que era com relação aos quimioterápicos, né, tem que ter um kit de derramamento, né, que está identificado e disponível, que no mínimo do mínimo ele tem que ter luva de procedimento, um avental impermeável, compressa absorvente, proteção respiratória, proteção ocular, sabão, um recipiente para recolhimento dos resíduos e um manual de como que se faz o passo a passo, tá? Em algumas instituições ainda tem o bicarbonato, que é para você poder tá jogando sobre a substância, formando como se fosse uma crosta para poder absorver e retirar todo o quimioterápico, tá? Tem que ser tudo treinado, a equipe que faz a manipulação disso, né? Tanto de uma capacitação inicial, uma educação continuada, né? Para a gente saber, no mínimo, né? A via de exposição, né? A qual a gente vai estar sujeito diante da manipulação de um quimioterápico, né? Os efeitos terapêuticos e adversos desses medicamentos, né? Quais são os riscos para a saúde, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, uma vez que eu sei que eu não posso ter uma gestante manipulando, eu já nem vou colocar ela para fazer a manipulação, né? Normas e procedimentos para o manuseio, preparo, transporte, administração, enfim, tem que estar tudo muito bem documentado, tá? As normas e procedimentos para que eu tenha o que eu vou fazer se eu tenho algum acidente, ou seja, se vazou algum quimioterápico enquanto eu estava manipulando, tá bom? E essa capacitação tem que ser feita por profissionais capacitados no preparo e manipulação desses quimioterápicos, tá bom? Uma outra parte que a NR32 fala é com relação às radiações, ou seja, dentro geralmente de um ambiente hospitalar ou de um laboratório grande, a gente tem a parte de radiação, né? Então, seja para diagnóstico por imagem, seja para radioterapia, né? Para o tratamento do câncer, e aí a gente vai estar vendo detalhado, tá? Então, tem algumas legislações que a gente tem que seguir, a NR cita da questão da Comissão Nacional de Energia Nuclear e Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e ela está em concordância com essas agências, tá? Dentro de cada instituição que mexe com radiação, obrigatoriamente a gente tem que ter o PPR, ou seja, um plano de proteção radiológica. O que eu vou fazer se tiver um extravasamento, se tiver algum acidente, para onde que eu corro, o que eu vou, quais são os riscos para o trabalhador, e eu tenho que ter uma comissão voltada para que é responsável por esse PPR, tá?
Esse PPR tem que estar dentro do prazo de vigência, ou seja, anualmente ele é revisto, né? Tem que ter os responsáveis e substitutos de cada membro, de cada trabalho, de cada parte do trabalho envolvido com esse serviço. Então, envolve desde a diretoria do hospital até a parte de enfermagem e segurança do trabalho, né? Esse PPR faz parte do PPRA do estabelecimento, né? Quando a gente está elaborando o PCMSO, ele tem que estar contido, ou seja, eu tenho que ver os riscos do trabalhador referente à radiação e eu tenho que prever isso no meu PCMSO, né? Esse PPR tem que ser apresentado à CIPA quando ela existe na empresa, então existe uma legislação específica para a CIPA, e essa documentação tem que ficar anexada às atas de comissão. A comissão do PPR tem que ter pelo menos 2 reuniões anuais e fazer todos esses encaminhamentos. O manual e o que contém no PPR, geralmente, obrigatoriamente, a gente tem que ter um físico responsável por ele. O manual é extremamente complexo e grosso, então, de qualquer forma, a gente tem que deixar isso muito bem documentado e uma cópia junto com a equipe da CIPA. Geralmente, os membros de técnicos de segurança do trabalho da CIPA fazem parte da equipe da comissão de PPR, então eles já estão inseridos no processo obrigatoriamente, tá? O trabalhador que realiza atividades nessa área de radiação, ele deve permanecer o menor tempo possível exposto à radiação durante o procedimento. Ele tem que ter conhecimento dos riscos radiológicos, ser capacitado tanto de forma inicial quanto de forma continuada com relação à proteção radiológica, tem que usar os EPIs, então existe o colete de proteção pumbrífera, existe o colar, o protetor cervical pumbrífero, existe óculos de proteção pumbrífera, luvas de proteção contra a radiação, porque tem o setor da hemodinâmica que o médico fica manipulando ali dentro. Então, antigamente se tinha muitos casos de queimadura nas mãos por radiação, fora os casos de câncer em decorrência da exposição à radiação, né? E tem que estar em constante monitorização, tanto individual ou, no caso de uma exposição, ele tem que fazer os exames para ver quanto de exposição ele teve, tá? Existem alguns dosímetros que se chama, então ele é um quadradinho mais ou menos desse tamanho, que fica junto ao crachá do profissional que é exposto à radiação, então técnicos de raio-x, os técnicos de tomografia, que eles estão muito mais expostos na área, né? A gente da enfermagem tem que posicionar, fazer a questão de contraste e tudo, mas a gente não fica dentro da área de exposição de radiação. E esse dosímetro tem que ser exposto e encaminhado para ver o quanto de radiação esse profissional é exposto. E aí existe um limite pela legislação para não ter risco de exposição para o profissional, tá? Então, tem que ter toda a área que envolve radiação, ela tem que ser monitorizada, tanto de forma individual quanto da forma da área, tá? Esses dosímetros, eles são obtidos, calibrados e avaliados por laboratórios cadastrados e acreditados pelo CNEM, né? Essa monitorização externa de corpo inteiro, extremidades, que é feito pelo dosímetro, por vezes ela tem uma periodicidade mensal, então esses dosímetros são atualmente, mensalmente levados para essas empresas e dosadas a quantidade de radiação, tá? No caso de uma ocorrência ou suspeita de exposição acidental, esse dosímetro tem que obrigatoriamente ir no máximo em 24 horas para essas empresas, tá? Se tiver alguma exposição, a fonte tem que ser selada, ou seja, a fonte de radiação que teve vazamento tem que ser automaticamente selada
e os procedimentos com relação ao vazamento, exposição, avaliação clínica, exame, o médico tem que avaliar o profissional que se expôs, porque o risco de provocar uma lesão permanente no profissional é grande, tá? No caso de uma exposição com fontes não seladas, né, ou uma contaminação, tem que se ter uns procedimentos adicionais de monitorização individual, né, análise em vivo, in vitro, critério, dosimetria, citogenética, ver a questão de alteração das células do indivíduo que foi exposto, tá? A gente já teve alguns casos de exposição, por exemplo, foi até documentado aquela exposição de trabalhadores, de catadores de lixo, né, que foram expostos ao césio, né? Um hospital, de forma irregular, descartou um equipamento de raio-x, que a fonte é de radiação, num lixão comum, né? E aí o funcionário, o catador, coitado, achando que aquilo podia render dinheiro para ele, foi e abriu a fonte de exposição. Ele morreu imediatamente e mais 2 foram contaminados pela radiação, né? Então, olha a responsabilidade nossa enquanto profissional de saúde com relação a esses resíduos, tá? Esses trabalhadores têm que ter monitorização periódica, tá? Geralmente, o técnico de raio-x ou o técnico de tomografia são terceiros, né? Não são contratados exclusivos do hospital. O hospital geralmente contrata uma empresa terceirizada para ter uma diminuição nesse custo. E, de qualquer forma, eles são obrigados a fazer isso e nós, enquanto enfermagem do trabalho, temos que acompanhar, tá bom? O empregador é responsável pelas medidas de proteção coletiva, que são os coletes de chumbo, protetor cervical, protetor ocular, né? Tem que ter algum profissional habilitado responsável pela essa proteção radiológica, né? Então, eu tenho que ter um técnico de raio-x, eu tenho que ter um técnico na tomografia, por exemplo, né? Fazer a capacitação, isso é previsto pelo PPR, manter o registro de cada trabalhador com essas capacitações, com esses treinamentos, né? E, de novo, né, todo profissional tem que assinar o treinamento que ele recebeu, tá? E ele tem que, inclusive, dar ciência dos resultados do dosímetro que ele tem, e isso fica anexado ao PCMSO dele, tá? Cada trabalhador em instalação radiativa, ele tem que ter esse registro por, no mínimo, 30 anos arquivado no prontuário após o término da ocupação, e tem que ter uma série de identificações: nome, endereço, data de nascimento, data de admissão, nome, endereço, enfim. Os tipos de dosímetro, as doses mensais, anuais, as capacitações, ou seja, todo o prontuário do funcionário que está exposto à radiação, ele tem que ficar arquivado por 30 anos, porque se ele desenvolve um câncer, ele pode alegar que isso foi em virtude da radiação que ele estava exposto, e a gente tem que dar conta de que não, porque ele tinha um dosímetro dentro do limite previsto na legislação, tá? Esse registro tem que estar disponível, né? Fácil para inspeção. Então, se vier ao Ministério do Trabalho, a gente tem que entregar, tá? O prontuário clínico individual, que é aquilo que a gente já viu numa NR7, ele tem que estar sempre atualizado, tá? E, de novo, arquivado por, no mínimo, 30 anos após o término da ocupação, após a saída dele da empresa, né? Toda empresa que tem instalação radiativa tem que ter o serviço de proteção radiológica, tem que ter um PPR, tem que fazer esse serviço funcionar, né? Com monitorização desses trabalhadores, com EPIs, com medições do ambiente, ou seja, a gente pode colocar um dosímetro dentro da sala de tomografia ou de raio-x, tá? Todo esse PPR tem que estar subordinado a um titular de instalação radiativa. Então,
obrigatoriamente a gente tem que ter um físico que responde por esse serviço de proteção radiológica. Ele que está bem alinhado às legislações atuais, a questão de radiação e tudo mais, tá? E a gente pode indicar ou terceirizar esse físico, tá? Obrigatoriamente eu não tenho que ter ele como um profissional CLT, tá? A gente terceiriza, paga por esse serviço, que sai muito mais barato do que se manter dentro da empresa, tá? O médico que responde pelo PCMSO, que é o da NR7, tem que estar ciente dos efeitos colaterais, terapêutica, e o que ele vai fazer no caso de uma exposição à radiação, tá? Essas áreas de radiação, elas têm que estar muito bem delimitadas, só pode entrar profissional capacitado, não adianta eu deixar qualquer um entrar e manipular. Então, é muito comum ver em área de radiação um símbolo com um triângulo, né? E aí, olha lá, quando a luz vermelha estiver acesa, não entrar na área de radiação. Ou seja, o nível de radiação é muito alto. Então, tem esse símbolo de radiação, que é uma caveira, que fica colado bem nas portas, tanto de raio-x quanto de tomografia, tá? E isso é previsto pela lei, inclusive, né? Essas fontes têm que estar muito bem seladas, blindadas, identificadas, que tem um elemento radioativo. Não é qualquer um que pode chegar lá e manipular, mesmo porque isso emite radiação por um longo tempo, por anos e anos, né? O valor da taxa, as datas de medição, isso tudo tem que estar no PPR, tá? A circulação, entrada e saída tem que ser restritas, tem que se ter acesso para saber para onde que eu corro, se tiver uma direita, para a esquerda, qual que é a saída de emergência mais próxima, e isso tem que ter um treinamento, né? No local tem que ter os equipamentos de segurança, o que eu vou fazer se tiver um vazamento, né? Quais que são os procedimentos que eu tenho que adotar? E sistema de alarme. É muito comum dentro das salas de comando de uma tomografia ou de um raio-x, a gente vê um botão vermelho, né? Em caso de emergência, acione. Por quê? Ele vai parar todo o funcionamento do equipamento para dar um tempo maior da gente poder tomar uma ação de emergência ou de evacuação da área, tá? Todos os pisos e paredes têm que ser impermeável, porque a gente tem que limpar e descontaminar, né? No caso de uma manipulação ou armazenamento, eu posso manipular uma fonte de radiação para fazer uma braquiterapia, que é um tipo de radioterapia para tratamento de câncer. Então, essa sala ela tem que ser revestida com material impermeável, tanto no piso, paredes, as paredes, o canto tem que ser sempre arredondado. Eu nunca posso ter nada quadrado, porque eu não consigo garantir a limpeza desse piso. As bancadas têm que ser lisas também para descontaminar. Tem que ter pia, cubarrim, tem que ter torneira, tem que ser muito, muito, muito fácil de manipular e de limpar, tá? Tem que ter sistema de exaustão, quando eu falo de radioterapia, né? Porque essa fonte de radiação vai continuar emitindo radiação, então eu tenho que limpar todo esse ambiente, tá? Inclusive promovendo uma ventilação, né? Não é permitido quem manipula esses medicamentos radioativos tá com cosméticos, alimentar-se, beber ou fumar ou repousar dentro da área. Então, qualquer produto químico na cara do profissional, na face do profissional que está mexendo com esse elemento radioativo, ele pode sofrer uma queimadura por conta da radiação, tá? E nem é permitido guardar alimentos, bebidas e bens pessoais quando está manipulando, tá? Cada um que está manipulando isso tem que estar com os EPIs, né? De acordo com o PPRA e de acordo com o PPR que é estabelecido na instituição. Desde que seja interrompida a atividade de trabalho, tem que ser feita a monitorização, né, desses trabalhadores que manipulam os radiofármacos, né, seja com dosímetro, seja com testes para ver o quanto de radiação está na mão, tá? O local tem que ter acesso controlado, ser sinalizado, possuir uma blindagem. Então,
todas as paredes são blindadas com chumbo para evitar que a radiação saia de dentro da sala, tá? São todas compartimentadas, então todas as paredes da sala onde se tem exposição à radiação, ela é muito específica para isso, tá? O quarto de pacientes que vão receber radiação ou a radioterapia também é blindado, então todas as paredes são de chumbo, né? Os pisos e os cantos também são arredondados, porque eu consigo fazer a descontaminação. O sanitário tem que ser privativo, porque a partir do momento que ele recebe uma radiação, ele vai eliminar essa radiação, então nenhum outro familiar ou nenhum outro profissional pode usar o mesmo banheiro que ele usa, porque aquilo fica... todos os dejetos que saem de pacientes que recebem radiação até 48 horas, eles eliminam a radiação no ambiente, tá? O biombo também é blindado, ou seja, todo o ambiente é preparado com chumbo para evitar que a radiação saia de dentro do local onde o paciente está exposto, tá? E o profissional também, tá? Na radioterapia, né, que é a sala onde se faz a radiação intensa em cima do tumor, também ela tem que ser preparada, as portas são vedadas. No ambiente, lá no hospital onde eu trabalho, a sala ela fica num nível mais inferior ainda do que o último nível do hospital, né? Só entra lá quem é da área, quem é do setor, são todas as portas com código de acesso, ninguém pode entrar lá dentro, né? As portas têm sistemas de tratamento, de travamento para que ninguém consiga adentrar, né? Tem os luminosos para identificar quando está com radiação, né? No caso de uma sala de braquiterapia é quando a gente coloca aquelas sementes ou uma agulha, no caso de um câncer de mama, que são muito específicas e geralmente no câncer de próstata, por exemplo, uma semente é colocada dentro da próstata do paciente e ela vai ficar emitindo radiação na próstata para destruir o tumor por dentro por até 6 meses. Então, para eu manipular essa fonte, até nisso a sala tem que ser muito bem adequada, né? O profissional tem que ser capacitado, as doses são controladas, quem manipula, de novo, não pode ser gestante, é uma série de complicações, tá? Depois de cada aplicação, os pacientes têm que tirar a roupa, essa roupa ou qualquer coisa que vai para o lixo tem que ser descartada num resíduo químico, ela não pode ir para um lixo comum ou para um lixo infectante, né? A cabine da onde se dispara a radiação, ela tem que ser posicionada de forma que o operador consiga ver o paciente lá dentro, mas ao mesmo tempo ele esteja protegido, né? Isso é muito mais fácil da gente entender quando a gente vai fazer um raio-x, né? Tá lá, entrada proibida. E aí a gente entra para fazer o raio-x, geralmente a gente vai ver uma salinha no canto aqui com uma parede bem grossa, que tem uma proteção de chumbo entre o concreto, e aí o operador fala, te posiciona e fala, não se mexe, não respira, segura fundo a respiração, depende de onde você vai fazer o raio-x, ele entra para dentro dessa parede e ele dispara, né? Quando o raio-x está sendo operado, quando a tomografia ou quando a radioterapia está sendo operada, ele tem um triângulo vermelho em cima da porta que fica aceso, sinalizando que está sendo emitida uma radiação ali e ninguém pode entrar no ambiente, tá? Essas portas de acesso têm que ser mantidas fechadas a todo tempo, né? Não é permitida a instalação de mais de um equipamento por sala, porque senão a radiação é muito grande, né? Tem toda uma legislação específica para a câmera escura, né? Para a gente poder pegar essa placa do raio-x, por exemplo, e fazer ele virar um filme para o médico ver, tá? Todo equipamento tem que ter um diafragma, tem que estar em condições de uso, tem que ter uma tomada específica para radiação, porque ele puxa
aproximadamente 330 volts, né? Equipamento de fluoroscopia, que é para você conseguir fazer o filme, tem que ter uma cortina com plumbífero, tem que garantir que não está emitindo radiação, liberando radiação para o meio ambiente, enfim. Tem que ter sistema de alarme, é todo um cuidado que se tem que ter de preparo da sala, do ambiente, do trabalhador que está mexendo com radiação, para que não tenha nenhum risco para o meio ambiente e para o profissional, tá? Isso serve para os serviços de radiologia odontológica, então quando você vai fazer uma panorâmica, né? Ou quando vai fazer uma periapical, que você tira várias radiografias para a boca, né? Da mesma forma, é que a máquina faz um 360 graus na cabeça, né? Quem vai disparar o raio-x não deve estar exposto a essa radiação, né? E não é ele que vai segurar, né? Por isso que a gente morde alguma coisa assim, ó, para fazer, porque ele não pode ficar exposto à radiação, tá? Da mesma forma, eles têm que seguir todo um cuidado com relação aos resíduos que são emitidos dessa radiação. Então, todo e qualquer resíduo que sai do paciente tem que ser tratado como um resíduo químico, colocado num saco laranja, com o símbolo de uma caveira que sinaliza que é radioativo e que é produto químico. No caso de alguns produtos, de alguns serviços que emitem lixo radioativo, ainda tem são bobinas específicas para isso, com o símbolo da radiação, tá? Então, tem que separar esses resíduos, tem que tratar eles de forma diferente. O caminhão que vem de coleta é totalmente diferente. Os EPIs têm que ser adequados para que ele vá pegar esse resíduo radioativo, jogar no caminhão e daí dar o destino final. E a gente também é corresponsável pelo tratamento desse resíduo. Então, não é porque simplesmente eu acondicionei direito, paguei a empresa levou, Deus sabe lá para onde foi, que eu não vou responder por isso, tá? Esses resíduos, todo e qualquer resíduo de saúde previsto pela NR2 32, ele não pode atingir o máximo da capacidade do saco. Então, eu divido o saco em 3 partes, 2 delas eu acondiciono o resíduo, seja ele qualquer resíduo que for, desde resíduo comum até resíduo radioativo, para não ter risco na hora do profissional que vai recolher o lixo de se contaminar, tá? Tem que estar fechado, não pode ter derramamento, tem que se tirar de lá imediatamente, levar para o abrigo e do abrigo ir para o destino final, né? Cada abrigo tem que ser adequado. Então, eu tenho abrigo de resíduo comum, eu tenho abrigo de pérfuro, eu tenho abrigo de químico, eu tenho que ter abrigo de reciclável, eu tenho que ter abrigo de radiação, tá? Isso tudo é previsto pela NR32 e o hospital tem que se adequar, ou a fonte o serviço de saúde tem que se adequar, tá? Cada saco é identificado por uma cor, então o azul é para papel, o vermelho sem nenhum símbolo é para plástico, o vermelho com símbolo de infectante é para resíduo infectante, como restos de aborto, membros amputados, bolsa de sangue. O saco preto é para resíduo comum, o branco com símbolo de infectante é para resíduos que estão com sangue ou que tiveram contato com o paciente, ou pacientes de isolamento por Covid, por exemplo. Então, cada saco tem uma cor e uma função, tá? E tem que estar muito bem sinalizado, porque cada empresa que vem recolher faz um recolhe de um tipo de resíduo, tá? Dentro de uma sala de cirurgia ou de parto, eu não tenho que ter um resíduo com tampa, uma vez que para cada cirurgia eu já estou jogando aquilo que é do paciente, eu já vou recolher, levar embora e pronto, né? O pérfuro cortante, eu nunca posso ultrapassar aquela linha limite, e nós, enquanto profissionais da enfermagem de segurança do trabalho, a gente tem que garantir que isso está sendo acondicionado de forma certa,
tem que estar dentro de um suporte para a caixa de pérfuro. Eu não posso manipular, apertar, abrir, pôr a mão lá dentro da caixa de pérfuro para pegar alguma coisa, né? Se jogou alguma coisa errada ali, vai ficar, eu não vou abrir sob hipótese alguma, porque eu não sei a fonte, o que pode estar lá pode estar contaminado com HIV ou hepatite, e eu não vou colocar a mãozinha lá dentro, né? Esses abrigos temporários, eles têm que ter também ser lavável, tem que ter ralo, água, luz, ventilação adequada, tem que ter um controle de limpeza, de higienização, eu tenho que ter um controle contra vetor, então rato, barata, tem que ter medidas para que eles não entrem no abrigo, tá? Esse abrigo tem que ser específico para resíduo, não adianta eu querer colocar qualquer outra coisa lá dentro, porque é tudo contaminado, né? Eu tenho que ter aqueles containers, né, que são grandes, com uma capacidade de até 400 litros, né, com ralo embaixo, porque todo e qualquer resíduo vai gerar líquido, né, de exposição, então eu tenho que lavar e aquilo tem que ser mantido limpo. Então, eu tenho que garantir que mesmo esse container ele possa ser higienizado, tá? A ANR ainda fala da questão das refeições, então tem que ter o local adequado para os refeitórios. Esse local é regido pela ANR 24. Então, quando eu tenho quando eu tenho até 300 trabalhadores, eu tenho que ter alguns requisitos mínimos, né? A pia para lavar a mão tem que ser arejado, limpo, com boa iluminação, mesa com fornecimento de água, com lavatório para higiene das mãos, papel toalha, sabonete líquido, ou seja, a NR32, vocês podem ver que é uma legislação complexa voltada para o trabalhador da área da saúde, realmente ele pensa inclusive no bem-estar desse profissional, né? As lavanderias, caso se tenha alguma lavanderia em hospital, que não é muito comum hoje em dia, mas também a gente tem que garantir que, por mais que eu não tenha uma lavanderia no meu hospital ou no meu estabelecimento de saúde, a lavanderia que me atende, ela seja adequada à NR32, porque eu sou corresponsável por aquilo que eu mando e por aquilo que eu recebo. Então, eu tenho que pesar aquilo que eu estou mandando, eu tenho que receber de volta aquilo que eu mandei, eu tenho que garantir que a lavanderia está com temperatura adequada, fazendo uma limpeza adequada desses meus lençóis, que são máquinas que estão de acordo com a legislação e tudo mais, tá? E aí a gente tem que zelar por isso. Eu posso fazer enquanto hospital, enquanto enfermagem do trabalho, visita nessa empresa terceirizada, não só pode, como deve. É nossa obrigação garantir que isso está sendo feito de maneira adequada, tá? Esses equipamentos também são previstos pela NR, então tem que ter manutenção, os trabalhadores que estão lá também tem que ter toda uma questão de EPI e de EPC, tá? Antes de se fazer qualquer manutenção desses equipamentos voltado para limpeza de enxoval, por exemplo, tem que se descontaminar esse equipamento para depois fazer a manutenção, porque quem vai manipular lá nem sempre sabe aquilo que está fazendo. Ele sabe mexer na parte mecânica, mas ele nem sempre sabe dos riscos biológicos, tá? Esses equipamentos, eles têm que ter utilizados para transporte, eles também têm que ser sofrer uma manutenção, né? Os dispositivos de ajustes de leitos também, então campainha, cama, as mesinhas de apoio, tudo tem que ter manutenção preventiva, né? O ar-condicionado também é outra fonte, então tem que ter testes de filtro, de ventilação, testes de água, tudo isso é previsto pela NR32, tá bom? Vocês podem ver que é uma norma muito complexa, ela abrange toda a área hospitalar nas suas minúcias, né? E aí cabe para a gente estar sempre se aprofundando nela cada vez mais, tá bom?
Eu vou deixar da mesma forma disponível a legislação para consulta, tá bom? O atividade e a gente se vê. Qualquer coisa, só manda as dúvidas. Até breve. Tchau, tchau.